falei, o primeiro sinal é falar em línguas estranhas. Irmãos, não é aquela alegria, vamos entender, não é o aplauso, não é o pular, não é o sapateado, não, isso são resultados. Agora o selo, você dizer, a pessoa tal recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se você mesmo tem dúvida, Senhor, porque Deus, nosso Deus, irmãos, ele não é Deus de dúvidas, não é Deus de dúvida não, é o Deus que esclarece. Então, irmãos, a primeira evidência é essa, a alegria, louvado seja Deus. Se para os discípulos de Jesus eles tiveram motivos de alegria, nós podemos lá em Lucas 10 falar, olha, não teria sido uma evidência convincente, pois muitas vezes antes já havia sentido grande alegria. Certa ocasião, a alegria que ele sentiu, vê-la através de milagre, de cura, ele se alegrava. Então não é a alegria, não é o sapateado, não é o choro. Você se sente aquela alegria, você aplaude, você chora. Então não é o batismo com o Espírito Santo, são consequências, louvado seja Deus. Então o batismo com o Espírito Santo aconteceu em primeiro lugar lá naquele dia de Pentecostes, onde é registrado no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Na sequência, houve também vários outros lugares, registros do livro de Atos. No livro de Atos, irmãos, é aonde quando tudo começou, e você encontra vários lugares aonde pessoas, discípulos de Jesus, pessoas que se converteram, como por exemplo Saulo, após a sua conversão, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Lá em Samaria, louvado seja Deus, em Samaria, você pode conferir, irmãos, ainda no livro de Atos, você não fecha, você passa algumas páginas, você vai encontrar lá no capítulo 8, louvado seja Deus, 8, a partir do versículo 14, vamos aprender bem assim a manusear, vamos fazer assim um estudo, louvado seja Deus, para nós aprendermos assim mais da parte do Espírito Santo. Então, após ali a descida, lá no capítulo 2, aconteceu também em Samaria, louvado seja Deus, quando os crentes receberam o batismo com o Espírito Santo, aconteceu algo assim concreto que fez com que Simão visse através da imposição de mãos, através de um homem ungido, de uma mulher ungida, que é cheia do Espírito Santo, quando põe a mão, começa a clamar, porque nós sabemos que o segredo é glorificar, glória a Deus, e ligar, e fazer aquela declaração de amor para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não é um ser, não é um objeto, ele é um homem, também ele tem sentimentos, ele gosta de quando nós falamos, declaramos o nosso amor. Espírito Santo, tu és lindo, tu és maravilhoso, enfim, ele gosta muito de ser honrado e glorificado, e através da imposição de mãos, nós podemos aqui conferir no capítulo 8, versículo 17, a partir do versículo, 14, vamos aqui passar bem rapidinho aqui, o versículo 14 diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria receberam a palavra de Deus, e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre ele nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Aqui é um fato triste, porque nós sabemos que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não recebe de qualquer forma. Então Simão, ele achou que dando dinheiro ele iria receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é através de jejum, oração, enfim, humilhação, submissão a Deus, e você recebe o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Saulo, como eu já havia falado, Saulo
foi um homem que perseguia o povo de Deus. Você pode até ali, vamos ver, logo após a sua conversão na estrada de Damasco, louvado seja Deus, que Jesus falou com ele, os irmãos sabem essa história. Após ele foi, vamos aqui conferir, em Atos 9:17, vamos passar só uma página, louvado seja o nome do Senhor, Atos 9:17 e 18. Diz: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos as escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então, mais um exemplo. Então, Saulo recebeu o batismo com o Espírito Santo lá na casa de Cornélio. Temos aí do exemplo que o Espírito Santo, as pessoas que estavam lá receberam também o batismo com o Espírito Santo. Depois que Deus purificou os corações daqueles que haviam reunido na casa de Cornélio, caiu sobre todos o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Atos 10, 44 a 46. 44 a 46 diz: E dizendo Pedro ainda estas palavras, viu cair o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham ouvido em Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. Então, aqui mais uma prova que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Lá em Efésio, a igreja lá de Efésio também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Podemos passar algumas páginas em Atos 19. Seja o nome do Senhor. 6. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 6 que diz assim: E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Louvado seja Deus. Então, mais uma prova que é através também. Aí diz assim: irmãos, e se eu tivesse ninguém pôr as mãos sobre mim, eu posso receber o batismo do Espírito Santo? Pode. Pode, não é somente através da imposição de mãos, não. Vejamos isso. Eu não sei se alguém, o Espírito me faz lembrar o batismo com o Espírito Santo da irmã Rejane. Eu não sei se alguns dos irmãos que estavam aqui lembram. A irmã Rejane, ela estava aqui no altar, isso há mais de um ano, que eu me recordo que foi em setembro do ano passado, ela pregando aqui, estava cheia da graça, cheia da unção. Logo ela começou a falar em línguas estranhas. Tem um exemplo de pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo dormindo, enfim. Então vamos ver. Então nós temos alguns lugares aonde o Espírito Santo, as pessoas receberam. E aqui é um exemplo também, como eu estou citando aqui nesse altar, a irmã recebeu o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A prova que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele habita aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é a finalidade das línguas estranhas? Você fala em línguas estranhas. Ela tem o porquê de nós recebermos este dom de falarmos em línguas estranhas. Tem uma finalidade, porque as coisas do Senhor, irmãos, não são por acaso. As coisas de Deus, tudo tem um propósito e tudo tem uma finalidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, irmãos, ele é organizado. Então existe a finalidade. Então a língua estranha é uma fala dirigida diretamente a Deus. Quando nós oramos, nós em línguas estranhas, nós estamos falando diretamente a Deus. Então a língua estranha tem uma finalidade muito importante, além daquela
é ser um sinal. Ela não basta ser apenas um sinal. É algo muito mais importante e muito mais interessante do que recebemos o batismo com o Espírito Santo. Conforme em 1 Coríntios, você passa só um pouquinho a Bíblia, eu tenho certeza que os irmãos vão encontrar rapidinho. 1 Coríntios, após Romanos, Atos, Romanos e 1 Coríntios. Vamos hoje estudar bem a Bíblia. 1 Coríntios 14, 2. Espero não ser muito cansativo. Eu senti de Deus fazer esse estudo com bem calma, para os irmãos entenderem, porque tem a finalidade, nós recebermos o batismo com o Espírito Santo e falarmos em línguas estranhas, louvado seja Deus. Então, 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Então, irmãos, é mistério. Ninguém entende, a não ser que exista algum intérprete com o dom que o Espírito Santo também concede a alguém interpretar. Mas quando nós falamos que não existe um intérprete, falamos diretamente a Deus, oramos diretamente ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, orando em línguas estranhas, o crente, ele expressa a Deus palavras que o Espírito Santo concede que ele fala. Irmãos, muitas vezes nós temos assim temos dificuldade. Lá em Romanos 8, 26, o Senhor diz, vamos aqui conferir, vamos voltar um pouquinho, Romanos 8, 26, louvado seja o Senhor. 8, 26 diz, 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Então, é por isso, não tem momento na nossa vida que nós não sabemos orar. A dor, a dificuldade, o coração tão sofrido, o coração assim tão dilacerado, as lágrimas só correm no nosso rosto e começamos a orar. Irmãos, muitas vezes nem saem palavras, mas a nossa lágrima, irmãos, é uma arma muito poderosa diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A lágrima de um crente chorando nos pés do Senhor, ela tem um poder, é uma dinamite que destrói toda e qualquer potestade. Porque quando nós choramos, nós falamos em línguas estranhas, nós estamos falando o Espírito Santo de Deus. Ele leva o nosso clamor, a nossa angústia, aquela dificuldade, a enfermidade, seja qual for a espécie de dificuldade. O Espírito Santo, ele quem leva diretamente ao nosso Deus. Amém?